Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Good Pernambuco. E esta semana estamos trazendo o Helder Rômulo, que é engenheiro civil, perito judicial e gerente-geral de proteção e defesa do consumidor, o PROCON Pernambuco. Eu gostaria de agradecer a Helder Rômulo pela entrevista ao programa Good Pernambuco. Valesca, é um prazer estar aqui no programa. Eu é quem agradeço, tá? A oportunidade que você nos está dando para a gente conversar um pouco sobre o PROCON Pernambuco. E se eu te pedisse, Rômulo, para que você falasse um pouquinho, né, quem é Helder Rômulo? Veja, Helder Rômulo é um sertanejo que veio do interior de Pernambuco, tá? Apesar de ter nascido em Brejo Santo, Ceará. Meus pais residiam em São José do Monte, no distrito de Bonome. Sim. E lá nós não tínhamos condição médica, tá? Meu primeiro irmão nasceu de parto normal, minha mãe teve uma certa dificuldade, e aí, por a questão de saúde, ela quis, né, que a gente, por uma questão de saúde e segurança, tá? Ela tinha um irmão que era médico, tinha uma casa de saúde em Brejo Santo, Ceará, uma cidade que fica na divisa com Pernambuco, a praticamente em torno de 130 quilômetros de Bonome, no distrito de São José do Monte, que fica à margem da 232, e aí eu nasci em Brejo Santo, tá? Mas passei só 3 dias lá em Brejo Santo. Eu me considero um pernambucano, Sim. porque desde 3 dias de nascido eu tive residência em Bonome. Aos 7 anos de idade nós nos deslocamos para a Serra Talhada, que era um centro maior por a questão de estudo, onde eu comecei meus estudos em Serra Talhada. E aos 13 anos de idade, não existia naquela época faculdade no interior, eu me desloquei para Recife, onde eu vim morar com alguns primos, numa república. É o que comumente, né, Helder, isso acontece, né? A gente sai das cidades do interior e vem para a capital, quando a gente naquela época não tinha tanto recurso. E hoje me parece que Serra Talhada, né, está dispondo de recursos nessa área da educação. Hoje é bastante diferente. Hoje nós temos a faculdade de medicina, temos 2 faculdades de engenharia em Serra Talhada, temos vários cursos na Universidade Rural, do qual 27 cursos. Nós temos hoje estudantes. Está acontecendo o contrário hoje. Hoje os estudantes, em vez de sair de Serra Talhada, estão vindo para Serra Talhada. Tá? E em 1980, quando eu vim para Recife, não tinha. Em 1983 entrei na faculdade de engenharia na Universidade Católica de Pernambuco, me formei em 1990 e até hoje venho me dedicando não só à engenharia como à questão da perícia. Eu também sou perito judicial, faço perícia judicial, principalmente para a Justiça Federal. Sim. Mas aí tivemos a convocação quando chegamos em Recife, tá? Agora, recentemente, fomos convocados pelo governo do estado para ser diretor de projetos do DR, qual exerci por 2 anos o cargo de diretor de obra do DR, e agora fui convocado para essa nova missão, que foi ser gerente-geral do PROCON Pernambuco. E como é ser esse gerente-geral do PROCON Pernambuco, Helder? Veja, é uma coisa bastante salutar e agradável, porque o PROCON Pernambuco, o PROCON, aliás, de uma forma geral, ele tem como objetivo atender os consumidores que não têm condição de constituir um advogado. Nós trabalhamos atendendo, inclusive, a população mais carente, mais pobre, tá? Resgatando sua cidadania, porque muitas dessas pessoas, às vezes, são ludibriadas, são enganadas, tá? Com diversos produtos, com questão, principalmente, de empréstimo consignado, e lá, quando eles chegam, eles têm um aparato, eles têm o recebimento e tem um órgão que realmente procura defender e buscar sobre os seus direitos e resgatá-los. Né? E é justamente nesse resgate desses direitos, né, que atendendo aos nossos telespectadores, que a gente veio buscar, né, realmente alguém que pudesse dar esse suporte, né, nada melhor do que o próprio diretor do PROCON Pernambuco para nos assessorar, né, nas perguntas que os nossos telespectadores vinham fazendo ao longo da semana. E eles gostariam de entender, Helder, como é que faz para se dar entrada no PROCON? Veja, Valesca, o PROCON é o seguinte, durante a pandemia, nós instituímos 2 canais de telefone, um e-mail de denúncia e um e-mail e um telefone que era um WhatsApp.
Sim. Tá? E aí, a partir do momento, a partir de 27 de julho, né, nós passamos a atender fisicamente, voltamos com 50% e gradativamente, tá, estamos hoje atendendo com 75% do nosso potencial. O consumidor hoje, ele foi criado através da gerência de atendimento, e para atender também a questão da pandemia, o consumidor, ele pode entrar no site do PROCON e ele vai marcar o seu atendimento físico. Tá? Então quer dizer que ele não pode fazer essa reclamação via plataforma, via site do PROCON, ele tem que fazer de forma presencial. Ainda não, ainda ele não consegue. No PROCON, Pernambuco, no PROCON, ele tem que ir fisicamente, mas a gente está já fazendo as seguintes adequações, estamos aumentando a questão do nosso limite da banda larga, na questão para poder fazer esse atendimento, que o nosso intuito é disponibilizar futuramente os processos que eles sejam via internet, mas no momento ele tem que marcar a sua consulta, o seu atendimento via online. Então ele entra no site para evitar a pandemia, porque anteriormente, quer dizer, a pessoa tem que ir, aí ele ia marcar o atendimento presencial para depois vir. Ele ia lá, pegava a fila para pegar uma ficha, para marcar a data, para depois voltar para marcar o atendimento. Então esse agendamento hoje já é feito pelo site, mas a reclamação precisa ser presencial. Presencial, justamente. Ele tem que fazer a marcação, mas mesmo assim nós ainda deixamos duas baias para atender algumas pessoas que têm dificuldade, tá? De marcar, não tem conhecimento técnico. Não tem acesso a essa tecnologia, né? Não sabe, não domina muito a questão da informática e vocês... principalmente essas pessoas mais idosas, mais humildes. Então, mas aí a gente não acabou com o nosso atendimento físico, com o nosso agendamento físico, tá? A gente sempre deixa esse pessoal que tem mais dificuldade e também disponibilizamos lá de estagiários, caso eles tenham dificuldade, a gente já também fazer o agendamento para eles. Tá? Mas a gente dá uma certa prioridade a esse pessoal para poder... Ele não está que está voltando, que geralmente são pessoas humildes, que têm a maior dificuldade para adquirir uma passagem, para pagar uma passagem de ônibus para ir para o PROCON, às vezes são pessoas da periferia, e aí a gente procura humanizar mais o nosso atendimento. E tem alguns estados que utilizam aquela patrulha do consumidor. Aqui no estado de Pernambuco, também existe a patrulha do consumidor. Olha, como é que acontece esse processo de fiscalização? A nossa patrulha do consumidor ela é realizada pela gerência de fiscalização. São fiscais. Nós temos hoje na nossa equipe, são 20 fiscais, mas por uma questão da pandemia, nós temos hoje nossa turma em torno de 8. Tá? Geralmente são feitos através de denúncias, tá certo? De denúncia, nós recebemos a denúncia e nós vamos em loco. Tá? E nosso atendimento ele é muito amplo. A gente, para você ter ideia, a gente atende desde a fila do banco, tá? Até, por exemplo, um plano de saúde que não quer atender um cidadão que naquele momento está precisando do atendimento e ele fica postergando. Tá? Inclusive tivemos casos de atuar, inclusive com multas até um pouco salgadas, né? Então vocês recebem essa denúncia, averiguam essa informação e vão em loco fazer nesse monitoramento e verificar a veracidade, né, dessa denúncia, para que realmente seja aplicado a medida cabível para aquela situação. Cada situação é uma situação específica. Perfeitamente. Não é isso? Nós vamos, inclusive, pedimos e os consumidores têm nos respeitado, porque, diferente de outros órgãos, a gente não tem recebido denúncias vazias, como acontece no Corpo de Bombeiro, na Polícia Militar, que o pessoal liga, faz aquela denúncia e quando o pessoal chega lá, às vezes é uma criança, não. Geralmente as denúncias são fundamentadas e nós temos dado, como é que se diz? Nós temos dado atenção especial nessas denúncias e a gente tem atuado bastante, tá? e dando respaldo e dando resposta tá? sobre essa denúncia. Ok. Solicitamos que vocês aguardem mais um pouco, que já voltamos com o Dr. Helder Rômulo, falando um pouco mais dos nossos direitos enquanto consumidores.